Boa noite, começando mais uma live de toda quinta-feira fazendo uma live para vocês, trazendo assuntos relevantes, tirando dúvidas, e hoje eu vou falar sobre vidas passadas, né? Muitas pessoas me perguntam sobre esse assunto, até mesmo em outras lives, e aí eu resolvi trazer esse assunto aqui hoje. Então vamos esperar o pessoal ir entrando e aí eu vou falar sobre isso, tá? Na verdade, dúvidas sobre vidas passadas, as pessoas têm quando vão fazer uma sessão, quando vão fazer uma consulta de baralho, ou simplesmente quando, oi Cláudia, boa noite, ou quando me chamam, quando estamos em curso, né? Muitas pessoas, quando a gente vai fazer cursos, fazem essas perguntas em relação a vidas passadas, a reencarnação. As pessoas já sabem que eu faço regressão. Quem está entrando aí na live que não sabe, já está sabendo agora. Eu trabalho além da terapia, mas também com regressão, que é uma ferramenta dentro da terapia, uma ferramenta importantíssima, porque tem bloqueios, né, que não são de origem nessa vida, são de origem tem origem em outras vidas. Então, na regressão a gente fala bastante sobre vidas passadas, e o meu intuito hoje é falar um pouquinho sobre isso, fazer um apanhado geral, porque esse é um assunto amplo, um assunto que eu adoro falar, e responder perguntas. Então eu estou aqui hoje para responder as perguntas de vocês. O que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar sobre esse assunto de vidas passadas, tá? Então quem estiver entrando aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à live que eu faço toda semana, ou às 9 horas, ou às 9h30, ou às 9h15, mas é sempre nesse período da noite. E quem tiver sugestões de lives também pode mandar para mim, que eu vou atender. Vira e mexe eu coloco um temazinho de acordo com algumas sugestões que vocês mandam, ok? Tudo certo? Então eu vou começar a falar sobre isso. Já vou pedir para quem quiser, claro, se sentir à vontade, no finalzinho da tela tem uma setinha, que é uma setinha para você poder encaminhar essa live para os seus amigos, para os seus familiares. Então façam isso. É legal porque muitas pessoas mandam mensagem para mim e falam assim: minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, enfim, mandou a sua live e eu gostei, agora eu tô seguindo e tudo mais. Então é muito legal isso, e eu queria que vocês compartilhassem. Então compartilhem conhecimento nunca é demais, ok? Então também estou abrindo aqui as perguntas. Quem tiver perguntas sobre vidas passadas pode mandar aqui pra mim, tá bom? Então, fazendo um apanhado geral, tá? Vamos lá. Primeiro, vidas passadas. Priscila, eu tive uma vida passada, 2 vidas passadas, 3 vidas passadas. Geralmente, as pessoas têm mais de 2, mais de 3 vidas passadas. Aí a pergunta é: em qual planeta? Né? Porque a gente está aqui na Terra. Você pode ter tido uma encarnação aqui na Terra, mas em outros planetas. Será que você viveu em outros planetas? Será que você teve uma encarnação em outros planetas? Primeiro fato é esse. Então, saber quantas vidas nós tivemos, isso aí na verdade, né, não seria uma informação tão crucial assim, ok? E aí uma pergunta que muitas pessoas me fazem: Priscila, o que eu fui em outra vida? Às vezes a gente está ali na abertura de cartas e a pessoa pergunta: poxa, mas o que eu fui em outra vida? Né? Quando a gente vai fazer a regressão, eu sempre falo isso, a regressão não é um processo para matar a curiosidade, ok? Não é. A regressão e a terapia de vidas passadas são ferramentas que eu utilizo quando os bloqueios não são dessa vida,
ou a regressão puramente dita, quando é algum bloqueio ali da infância, né, de um período que já está até no seu inconsciente, tá? Então vamos lá. Podemos ter já vivido várias e várias vidas, ou nesse planeta ou em outro planeta, ok? Primeiro ponto é esse. O meu intuito nessa live também é falar um pouquinho de como que essas vidas passadas interferem na nossa vida atual, ok? Como nossas vidas passadas interferem hoje. Aí, respondendo a essa pergunta que muitas pessoas fazem: Priscila, o que eu fui, como eu era nessas personalidades, de jeito, em outras vidas? Aí eu vou responder o seguinte: você era você, tá? Simplesmente isso. Você era você. Você, exatamente quem você é agora. Aí eu vou explicar o porquê disso. Nós hoje, na verdade, somos um somatório de toda essa bagagem que nós tivemos, de tudo isso que a gente viveu. Isso está dentro de nós. Essa memória de outras vidas está dentro de cada um. Está ali, está guardado, só que está adormecido. Se eu perguntar aqui para alguém, você lembra do que você comeu quando você tinha 1 mês e 1 dia de vida? Posso dizer que quase que todo mundo vai responder: não lembro. Certo? Você não lembrar não significa que não aconteceu. Então existem memórias, tanto da nossa infância, ou memórias que foram jogadas para o nosso inconsciente, e memórias de outras vidas que estão ali guardadinhas aqui dentro, na nossa mente, tá? Tanto que quando eu utilizo a regressão, a gente vai lá e acessa essas memórias, ok? Então, toda a nossa bagagem está aqui dentro. Está aqui dentro, tudo consolidado dentro de nós. E quando hoje nós agimos intuídos, né, por toda essa atmosfera. Quem aqui já se deparou com uma pessoa e falou assim: poxa, não bateu a energia, e sinto que conheço essa pessoa de algum lugar? Não bateu. Quando isso acontece, vou dizer assim, muitas das vezes, você já conheceu aquela pessoa ali numa outra vida. Ah, Priscila, mas com o mesmo corpo, com a mesma cara? Energia. Nós somos energia. Então a energia acaba se encontrando com a outra. E aí, a base, né, assim, do que eu tô falando, quando a gente fala assim, como as vidas passadas influenciam na nossa vida atual, influencia em tudo. Porque nós somos, né, esse somatório, tá tudo aqui dentro, né? Influencia nas amizades, porque pessoas que você já se relacionou, tanto em amizades, como pessoas que você teve um relacionamento, são pessoas que você vai perceber: olha, isso aqui que está me atrapalhando. Esta criatura está querendo aparecer na live para vocês e está mexendo no celular da mamãe. Então, ó, só para, acho que ele queria aparecer na live, já está aparecendo, tá bom? Já está satisfeito? Pronto. Vamos lá, vamos seguir. Tava perturbando aqui, mas agora já foi. Quando a gente encontra uma pessoa, baixa a energia. Mas Priscila, eu não lembro como essa pessoa era em outra vida. Não importa, importa a questão energética, esse elo energético. Então, obrigada, Neilo. Então, esse aqui é um dos três. Depois, se der, eu mostro mais os outros dois, tá? Então, essa conexão que é feita é muito forte. Quando a pessoa fala assim: Priscila,
eu tenho um embate muito forte com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai. Primeiro, antes de mais nada, tá? Família é um grande resgate. Acabei de falar isso numa sessão de terapia. Família é um grande resgate que nós temos. Nós nunca estamos na família errada. Nós reencarnamos na família que nós precisamos estar. Atenção a isso. Então, hoje, o seu pai, a sua mãe, lá numa outra vida, pode ter sido seu filho, sua filha. Nada impede que isso não venha acontecer. Mas essa energia do que aconteceu em outras vidas, você sente nessa vida. Então, vamos ficar mais atentos aos sinais. É claro, se eu bato com uma pessoa que a energia não é boa, mas eu preciso trabalhar com ela, eu preciso ter alguma ligação com ela, pode ser, oi Karina, boa noite, pode ser uma oportunidade para resolver ali as pendências kármicas, ok? Deixa eu só ler aqui as mensagens. Acho que tinha uma pergunta. Peraí. Pergunta da Cláudia. Quando a gente tem sonhos estranhos e acorda e não consegue lembrar o sonho, só que sonhou, pode ser alguma coisa da vida passada? Boa pergunta, Cláudia. Vamos lá. Os sonhos podem ser de vários tipos, tá? Eu posso sonhar com algo que eu estou criando, que eu estou imaginando, que eu estou mentalizando. Pode ser uma criação da minha mente. Outro sonho pode ser um desdobramento. O que é isso? Eu saio do meu corpo conscientemente e eu faço ali o contato com outras pessoas ou com outros lugares. Então eu desacoplo, né, do meu corpo e faço esse processo que a gente fala de desdobramento. O nome é desdobramento. Quem quiser depois pesquisar sobre isso, pesquisa. São aqueles sonhos que a gente fala assim, nossa, eu tenho certeza que isso foi real. Eu estava lá, eu tinha controle, porque o desdobramento ele é consciente, então você tem controle do que acontece ali. Nem sempre controle de quais pessoas você vai encontrar, de quais pessoas você vai, em qual lugar que você vai, ok? Mas em alguns momentos você tem sim esse controle e você consegue voltar com isso muito vivo na sua memória. E existe um sonho, algum tipo de sonho, que realmente é isso que você falou, Cláudia, que é você relembrar algum fato, né? Você acessar uma memória. Então isso pode acontecer sim, só tem que realmente analisar como foi esse sonho, ok? Quando eu faço regressão nas minhas sessões de terapia, é muito consciente, é muito natural, né? E eu trabalho de uma forma que você revive a vida e os momentos que você precisa reviver, os momentos que você precisa acessar essa memória, tá? Então é tudo muito natural. Priscila, eu vou regredir e não vou voltar? Isso não existe, porque o tempo todo você está consciente, ok? Quem já fez regressão comigo já pode muito bem falar sobre isso. Então você está o tempo todo consciente. É claro, você vai sentir as emoções, você vai ter aquelas sensações, mas você está ali consciente, você está vendo aquela cena, você está dentro daquela cena é curioso, eu adoro, né? É curioso porque as pessoas têm acesso aos detalhes, aos cheiros, às formas. Então isso é muito interessante. Mas a pessoa só tem acesso àquilo que ela pode acessar e que de alguma forma vai trazer um benefício para ela, tá? Priscila, quero regredir por curiosidade. Não. Primeiro, não acho bacana terapeuticamente, não é legal. E segundo, possivelmente o seu mentor nem vai liberar que você faça essa regressão, porque essa regressão natural ela é feita muito com esse auxílio também da espiritualidade, né? Nada acontece por acaso, ok? Então, quando a gente faz esse processo
da regressão é porque você precisa ir na origem de algum bloqueio seu, de alguma fobia, de algum conflito interno, porque aí a gente vai ter acesso a essa informação e a gente vai resolver, tá? Mas você também não vai precisar, dependendo do que é, não vai precisar ver a vida inteira. Você vai ver o fragmento daquela vida que você precisa ver. Porque existe uma lei, a lei do esquecimento, que é uma lei espírita, que aí vocês podem até pesquisar, que explica muito a importância de você não lembrar de tudo. Aí eu vou falar pra vocês, já pensou se você lembra que aquela pessoa que está do seu lado, em uma outra vida, tirou a sua vida, fez um mal pra você? Você vai ficar com aquilo tão forte na sua mente que você não vai conseguir progredir. Por isso que na regressão você só vê aquilo que você pode ver, o que é necessário para que hoje você tenha um equilíbrio, uma evolução, tá? Então, deixa eu ver se tem mais perguntas. E tem mais perguntas aqui embaixo. Peraí. Karina falou, pode fazer perguntas por aqui mesmo? Pode, Karina, pode fazer por aqui mesmo as perguntas, tá? Que eu vou responder. Karina perguntou, entre uma vida e outra existe um período de tratamento? É uma pergunta, vou falar de novo. Entre uma vida e outra existe um período de tratamento? Encontramos pessoas que viveram conosco? Sim, ótima pergunta, Karina. A nossa memória, para vocês entenderem, ela não faz uma paradinha, né? A pessoa pós-morte, né? O pós-morte, aquele interstício ali de uma vida, de uma encarnação para outra, a gente esquece? Não. Esse interstício, tem muitas regressões que as pessoas conseguem acessar esse interstício, tá? O que é isso? O pós-morte. A pessoa ou indo para o umbral, né? Acontece, a pessoa sendo resgatada, ou a pessoa num hospital espiritual, a pessoa conversando com amigos, com entes queridos, nesse reencontro no outro plano. Então, na nossa memória, isso eu gosto muito de falar, é o seguinte, na nossa memória não tem essa parada, né? Essa parada brusca. Por exemplo, numa outra vida eu fui uma rainha, exemplo, tá, gente? Numa outra vida eu fui uma rainha, e aí esse meu momento pós-morte pra minha vida de hoje eu esqueci? Não, tá dentro da sua memória, tá? E aí podemos sim encontrar com essas pessoas. Isso acontece muito no pós-morte, você encontrar com seus entes queridos e depois você fazer o seu planejamento para a reencarnação, tá? Cláudia, assim que acordei parecia que eu estava lá. Bacana, Cláudia, depois você me conta esse sonho. Andréia falou, muito boa regressão. Obrigada, Andréia, obrigada mesmo. Andréia já fez regressão comigo. Vamos lá. Lu Lemos, boa noite. Qualquer pessoa pode fazer regressão? Sim, qualquer pessoa está apta a fazer regressão. Porém, é necessário verificar qual é a questão que a gente vai tratar, qual é o conflito, qual é o medo, qual é a problemática para a gente iniciar a regressão. E aí tem a etapa para saber se espiritualmente você está apta a reviver, né? A saber de algumas questões. Espiritualmente, que eu falo, o seu mentor, a sua espiritualidade permitindo. Olha, é bacana sim você voltar e você ver esta parte aqui, porque esta parte aqui vai te ajudar, tá? Então isso é bem legal. E tem acontecido muito nas regressões que eu tenho feito, atenção, tem acontecido muito momentos pós-morte, tá? A pessoa ela regride para o momento do desencarne e ela consegue ali naquele pós-morte entender um aprendizado que é para lidar com a vida atual. Isso tem acontecido bastante, tá? Karina falou, quando eu faço uma regressão eu entendo o que acontece, mas pelo que eu sinto mais do que vejo. Isso aí, Karina. Isso mesmo, porque você tem a sensação, tem pessoas que são mais visuais e tem pessoas que são mais sensíveis, então a sensação é mais forte. É muito interessante quando a pessoa ela regride para a barriga da mãe,
porque ela se encolhe, ela sente ali toda aquela atmosfera. É incrível. Na verdade, eu amo fazer regressão, né? Então, para mim, cada regressão é um processo novo. Nenhuma regressão é igual a outra. E olha que eu já fiz muitas regressões com pessoas revivendo a sua vida de escravos, né? Sua vida de escravo, sua vida de negro, vindo da África para o Brasil, mas mesmo sendo a mesma, vamos dizer assim, problemática, né? É diferente, os detalhes são diferentes, as informações são diferentes, os bloqueios são diferentes, então é bem interessante. Sérgio falou, eu fiz um jogo onde um espírito se apresentou e disse que éramos irmãos de consideração e que ele tentou várias vezes encarnar em uma família para ser meu irmão de sangue, mas não conseguia. Isso acontece sim, isso acontece bastante. Existem algumas conexões espirituais de pessoas que você reencarnou, mas a pessoa não reencarnou e a pessoa está te esperando. Isso é muito interessante, isso acontece muito. Por quê? Pode ser que a pessoa não tenha tido autorização para reencarnar, pode ser que não estivesse no planejamento dela e você veio e a pessoa está te esperando, tá? Isso acontece bastante. Sérgio falou, hoje ele que me acompanha até o dia do meu desencarne para ficarmos juntos. Muito legal. Como é isso? Ele disse que não me faz mal algum. Isso acontece sim, tá? Na verdade, é um espírito que é um amigo, é um espírito amigo, mas que ele tá evoluindo do outro lado e é como se ele já tivesse tudo já planejado para te reencontrar. Possivelmente você fez seu planejamento de reencarne porque você precisa estar aqui hoje, mas ele por algum motivo não. Mas a ligação é tão forte que ele está te acompanhando. É exatamente o que eu falo. Nós somos exatamente esse somatório de todas as nossas vidas, né? Quando a gente olha para dentro, é engraçado isso. Quando a pessoa regride, a pessoa fala assim, poxa Priscila, pois tem umas similaridades, e eu fazia aquilo, e aí a pessoa começa a perceber que é tudo uma fusão, e é realmente isso. Nós somos essa fusão. Eu vou dar um simples exemplo. Gêmeos que nascem no mesmo dia, no mesmo horário, tudo certinho, mesmo dia, mesmo horário, mesmo útero, tudo igual, tá? Tem a mesma educação, vai ter a mesma instrução, tudo. Eles são iguais? Eles serão iguais? De personalidade, de bagagem? Não, porque eles já nasceram com uma bagagem. Então, as nossas vidas passadas, na verdade, é uma grande bagagem que a gente traz. E está aqui dentro de nós. Está tudo dentro de nós, tá? Podem mandar mais perguntas. Neiro perguntou, déjà vu é uma vaga lembrança de outra vida? Na verdade, Neiro, você pode ter aí fragmentos de você sentir que você já... Opa, peraí, já senti essa energia antes. Aí pode ser uma energia aí de uma outra vida. Mas você pode também acessar outras dimensões de futuro. O que é isso? Você fazer uma projeção. Se existe a regressão, mas existe a projeção. Você vai para frente. Quem já ouviu falar em sonhos premonitórios, né? Você acessa uma dimensão de futuro. É a mesma dimensão que eu acesso quando eu abro um baralho, né? Para fazer uma consulta de cartas. A gente acessa uma dimensão acima, uma dimensão de futuro. Então você está olhando para frente. Que dimensão é essa? É uma dimensão de consequências do que está acontecendo no hoje, né? Por exemplo, vou fazer uma consulta de baralho. Aí a pessoa pergunta assim, Priscila, o que vai acontecer na minha área profissional? Um exemplo. O que eu estou fazendo ali? Estou vendo, estou captando uma energia de uma dimensão futura.
Só que esse futuro, ele só está sendo projetado daquela forma devido às suas atitudes de hoje. Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa entrou em contato comigo essa semana e falou assim: Priscila, por causa de uma coisa que você falou pra mim, uma consulta de baralho, eu fiz de tudo pra mudar isso e falei assim, não vou deixar isso acontecer, vou mudar a minha energia. Quando ela mudou a energia dela, a projeção de futuro mudou. Então, por isso que eu falo para as pessoas que têm até medo, né, de abrir o baralho, eu falo isso. Eu falo, baralho ele só mostra aquilo que você está preparado para saber, preparado para ver. E muitas das vezes é um alerta. Se você não quer que aquilo aconteça, mude a sua energia, né? Olha, se você continuar agindo da forma que você está agindo, cuidado, pode acontecer isso, isso e isso. Então é a oportunidade que você tem de falar assim, não, vou remodular essa energia para que isso não ocorra, tá bom? Respondido? Seguindo, podem mandar suas perguntas, tá? Karina falou assim, mas nesse período de pós-morte, a gente se lembra de todas as outras vidas que já tivemos também? Não, na verdade, Karina, quando a gente regride para o período de pós-morte, você revive o que aconteceu naquele período, né? Se você teve um reencontro com um ente querido, se você reencontrou, se você, né, esteve frente a frente com o seu mentor, qual foi o aprendizado que foi passado, enfim, isso acontece, tá? Andréa falou, Andréa falando sobre a regressão que ela fez. Foi perfeito, vi coisas muito marcantes e necessárias. Gratidão, Andréa. Fiquei muito feliz de fazer essas sessões de regressão, tá? Que bom. Já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho que a gente fez. Que bom, fico muito feliz, de verdade. Cláudia falou, eu sinto que preciso muito fazer regressão. Vamos fazer. Vamos ver se realmente vai ser autorizado e vamos lá. Débora falou, tenho vontade de fazer regressão, mas tenho receio. Não precisa ter receio. Não precisa. Foi exatamente o que eu falei. Eu faço de uma forma muito natural. Então, você vai de uma forma muito linda até, né? Muito tranquila. Você tá ali, consciente. Você tá vendo a cena. Você consegue ver a roupa que você tá vestida. Você consegue ver como você é, né? Claro, dependendo do que for autorizado, se você é uma pessoa, se você é branca, se você é negra, se tem cabelo escuro, se não tem, você consegue perceber o ambiente que você tá. Então é bem interessante, mas tudo isso de acordo com o que seu mentor direcionar. Não precisa ter receio, não. É bem tranquilo, assim, é bem programado, tá? Eu tenho algumas regressões que a gente fez aí trabalhos de mais 10 vidas, né? E tudo isso foi já catalogado. E aí o interessante é o seguinte, a primeira sessão de regressão, super, né? Uma vida super tranquila, uma vida super, né? Tranquila, básica, vamos dizer assim. Aí na segunda sessão, aquela vida um pouquinho mais, né? Tem umas questões mais a serem trabalhadas. Na próxima sessão é uma coisa um pouquinho mais complexa. Então é como se a espiritualidade fosse te preparando para você poder ter acesso àquelas memórias. Então, Débora, corta aí esse receio, porque não tem nem por que ter esse receio. Pode ficar bem tranquila, tá? Continuando. Peraí. Débora, tem uma irmã que não fala comigo desde criança. Isso pode ser resgate de outras vidas? Pode ser sim. É engraçado porque a gente fala que as crianças são muito verdadeiras, e são mesmo, né? Tem crianças que não gostam de outras, ou tem atitude, não só de outras crianças, mas de adultos também, e tem umas atitudes assim totalmente avessas, né? E você percebe que aquilo já está no corpo, né? A pessoa já é nato essa energia de repulsa. E muitas crianças já têm isso, porque já tem ainda essa memória muito aguçada, tá? Lu Lemos falou assim, gratidão pela explicação, eu queria muito um dia fazer. Vamos fazer. Andréa falou, é possível depois de tanto tempo fazer uma sessão e dar continuidade ao que já foi visto?
Sim, é possível, até porque o seu mentor ele vai te direcionar. E pode ser que ou você dê continuidade, ou que pode ser que você esteja hoje em um momento da sua vida que você tenha que ver uma outra situação, tá? Isso acontece também. Então pode ser que quando a gente faça novamente, você vá para um outro caminho que pode ser necessário nesse momento, tá? A espiritualidade é muito sábia. Então, isso aí eu confio de olhos fechados, porque quando o processo flui, a gente tem ali um retorno muito bonito e uma melhora, uma evolução da pessoa, a pessoa se sente muito bem. Então, fico muito feliz com isso. Karina falou, como funciona a questão dos locais que encarnamos? Pode acontecer em uma vida, vivermos em um país, na outra reencarnarmos num país do outro lado do mundo? Sim, com certeza. Isso, na verdade, é uma das coisas que mais acontecem, né? Você ter tido várias vidas na Europa e hoje está no Brasil e vice-versa. Então, são uma das coisas que mais acontecem, né? Não é porque você teve várias vidas em um local que você vai continuar tendo. E é curioso que muitas pessoas, quando vão, né, para outros países, falam assim, nossa, parece que eu já estive aqui. Né? Eu queria contar uma história muito bacana, uma história verdadeira. Deixa eu lembrar o nome do filme. Tem um filme e tem um livro. Muitas vidas. Eu vou lembrar o nome do filme. Minha Vida em Outras Vidas, alguma coisa assim, tá? Eu vou lembrar para passar para vocês. É um filme um pouquinho mais antigo. É um filme incrível de uma mulher que ela começou a ter uns fragmentos de memórias, né, de uma outra vida. E ela começou uma busca em relação a isso. Enfim, o filme é belíssimo. Ela começou uma busca em relação a isso, porque ela tinha uns fragmentos muito reais. E ela descobriu, olha que coisa legal, ela descobriu isso em outro país. Ela pôde ver, ela pôde abraçar os seus filhos, os filhos que ela teve numa outra vida. Um filme belíssimo, belíssimo. Ela nova, né? Ela mais ou menos assim com uns 38 anos, 39 anos, e eles já bem, assim, os filhos já bem velhinhos, né? E eles mostram para ela a foto dela numa outra vida. E no filme, né, depois, como é baseado na história real, mostra a foto. E a semelhança é incrível, né? E olha que curioso, os filhos ainda levam no túmulo dela em outra vida. Então, assim, é um filme fantástico. Eu vou lembrar Minha Vida em Outras Vidas. Eu acho que é isso, Minha Vida em Outras Vidas. É um filme belíssimo, recomendo assistir esse filme. Tem muito tempo, eu acho que eu era adolescente. Peraí que eu não sou tão velha, mas tem muito tempo que eu assisti esse filme. Falando nisso, acho que eu vou até rever esse filme. É bem interessante, é um filme seríssimo. E parece, eu estava pesquisando na época, parece que essa mulher, ela inclusive escreveu um livro de vidas futuras, porque ela começou a ter vir na mente dela fragmentos de uma vida futura. Então ela teve fragmentos de uma vida passada, naturalmente começaram a vir os fragmentos. Foi quando ela descobriu toda a história da outra vida dela. E ela começou a ter também esses fragmentos de vidas futuras. Bem incrível, é bem interessante. Tem todo o embasamento, tem a prova, né? Isso é bem legal, assim, para as pessoas que são um pouco mais céticas. Tem a prova. Então, e foi assim extremamente emocionante ela encontrando com os filhos, e ela sentia a emoção
como mãe. Ela sentia a emoção de abraçar ali o filho. E é muito interessante, muito interessante. Tem outras histórias, tem a história que é uma história famosa. Eu não sei com que idade tá esse rapaz, hoje deve ser um rapaz, mas na época ele era uma criança, que falava para os pais, ele era bem novo, e ele falava para os pais: olha, meu nome é fulano de tal, eu era um aviador, e eu lutei na guerra tal, e eu fiz isso, isso e isso. E ele começou a falar nomes técnicos de avião, de aeronave, enfim. E aí os pais foram pesquisar toda aquela história. Realmente se descobriu que numa determinada guerra tinha aquele aviador, e que aquele aviador tinha participado daquela guerra e tudo mais. Então tudo foi descoberto, né? Tudo assim foi visto lá na história. E a criança falava com uma lucidez incrível. E aí, explicando um pouco isso, é porque as crianças, existe uma tendência das crianças até os 7 anos terem uma memória muito forte, muito viva de outras vidas, tá? Tem crianças, inclusive, que eu conheço, que já chegaram para os pais e falaram: olha, tá vendo aquele lugar ali? Eu já vivi. Tem um filho de uma pessoa que eu conheço que virou para ela, ele muito pequeno, virou para ela e falou assim: você hoje me trata assim, mas no passado era eu que te colocava para dormir. E ele dizia que era o pai dela. Só que ele falando com uma clareza que não combina com uma criança, porque era muito novinho. Acho que na época tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, muito novo, e falando com uma fluidez. E o que acontece muito é que a criança até os 7 anos tem essa memória muito aguçada de outras vidas, surpreende aí muitos pais, e aí depois dos 7 anos essa memória ela fica adormecida, como é a nossa memória de hoje, né? Se eu perguntar para vocês aqui que vocês foram em outras vidas, vocês não vão lembrar, né? Assim, naturalmente não vão lembrar, mas a memória está ali adormecida. Tem até um caso de uma criança que contou toda a sua vida passada e hoje já é adolescente, não se recorda de mais nada, não se recorda nem que um dia falou sobre aquilo. Então tem essas questões, tá? Vejam esse filme, eu vou passar pra vocês, eu vou ver o nome direitinho e vou colocar pra vocês no Instagram, tá? Deixa eu responder. Lima falou: quero muito fazer. Vamos fazer sim. Sérgio falou: pode sim, Karina, esse espírito que se apresentou no meu jogo disse que vivemos juntos na França em 1725. Pois é. E muitas pessoas que estão aqui no Brasil hoje vieram da Europa, tá? Muitas, não são poucas não. Edna, você chegou na hora certa, fica tranquila, não tem problema não. Karina falou: Débora, é muito bom, durante a regressão é bem tranquilo, depois que acaba e passa um tempo que a ficha de algumas coisas vão caindo, aí que o bicho pega. Karina, queridíssima. Karina já fez várias sessões comigo. Lu falou: eu acredito que depois da regressão mudamos a nossa visão de tudo, né? Sim, mudamos a nossa visão de muitas questões, inclusive até muitos embates que nós temos de relacionamentos, família, amigos, amores, bloqueios. A gente começa a ver a vida muito, muito diferente, né? Tudo muda realmente, então é interessante pra caramba. Eu sou apaixonada, né, por fazer regressão, então... A Débora falou: a sessão de regressão é feita na casa de cura. Débora, a sessão de regressão é feita no meu espaço, tá? Eu que faço a sessão. Depois, se você quiser mais informação, eu te passo, me manda lá no direct, tá? Eu faço no meu espaço. A Júlia falou: a regressão é indicada para quais casos e situações? Júlia, Ju, né? Chamarzinho Ju, porque Ju já conheço. Ju, é muito indicada em conflitos familiares, conflitos internos, depressão, crise de ansiedade, fobias, pânico, síndrome do pânico. É muito bacana fazer.
Muitos bloqueios no sentido da pessoa falar assim, putz, não tô sabendo lidar com isso. Medos eu já falei. Problemas com relacionamento amoroso. Então, na maioria dos casos, na maioria dos desequilíbrios, nós podemos fazer, tá bom? Karina, o que define quais locais vamos reencarnar? O que vai definir vai ser o seu planejamento de reencarnação. Você, né, momento pós-morte, quando tudo ali é passado e você precisa, tô falando de uma forma bem resumida, tá, gente? Mas quando você tem essa necessidade do reencarne, é feito um planejamento para que você consiga evoluir nos pontos necessários, porque nós estamos aqui para evoluir, ou senão nós não estaríamos, tá? Então, o que eu preciso trabalhar? Você vai precisar trabalhar isso. Então tá bom, então como é o planejamento? Eu vou reencarnar onde? Em qual família? E geralmente as famílias que a gente vem são famílias que a gente já teve ali um contato em outras vidas, tá? Tudo relacionado com a energia. Neila falou, muito bom esse filme. Então você viu, Neila, que bom. Eu adoro esse filme. Eu vou até rever esse filme. Edna falou, eu vi esse filme, muito bom, ótimo. Isso mesmo, na Minha Vida em Outra Vida. Isso aí, Neila, esse é o nome do filme, gente. Minha Vida em Outra Vida. É um filme antigo, mas excelente. Eu acho que tem no YouTube, eu não sei, mas dá uma pesquisada, tá? Oi, Gina, querida, tudo bem? Cintia falou, esse tipo de captura de vidas futuras pode ser um déjà vu? Qual? Tá, dessa que eu dei o exemplo do filme, né? Sim, pode, você tá acessando uma outra dimensão, tá? Pode ser sim. Lu falou, podemos ter em sonhos alguma coisa de vidas passadas? Muito. Você pode aí acessar em sonhos essa memória. Como eu falei, essa memória está dentro de você, tá? Só saiba lidar com isso, tá? Então, assim, teve essa memória, consiga compreender qual é o aprendizado para você poder ter acessado essa memória. Com certeza tem um aprendizado por trás disso, porque nós não acessamos essa memória à toa, tá? Quando acessamos essa memória, nós temos um intuito. Sérgio perguntou, quando a gente faz a regressão, somos nós que falamos de nossas vidas? Sim, você vai reviver a sua vida, você estará lá, e aí você vai ver como é o seu corpo, como você está vestido, cheiros, emoções, vai depender muito do que você vai poder acessar, tá? Mas é bem detalhista, tá? Rose, vamos fazer. Sara, todas as pessoas que estão na nossa vida hoje já estiveram em vidas passadas? Sara, a maioria, tá? A maioria. Por que eu não falo todas? Porque pode ser que alguém tenha entrado na sua vida nesse momento para um novo aprendizado, tá? Mas a maioria, tá? Até porque nós já tivemos várias vidas. Nós estamos no ano 2020, né? O ano a gente começou a contar depois do nascimento de Cristo. Olha o que tem para trás. Então a gente já pode ter várias vidas, né? Eu já tenho casos catalogados de pessoas que fizemos regressão, pessoas regressam acessou mais 10 vidas, né? E não eram nem vidas tão antigas assim. Então podemos aí ter uma vasta memória, tá? E está tudo dentro de nós. Gina, agora eu vou fazer. Vamos fazer, Gina. Vamos fazer. Importante. Cláudia, eu quero mais informação. Quero muito fazer. Vamos fazer, Cláudia. Só me mandar mensagem. Ju, se tiver dúvida, me manda, tá? Tô aqui para poder te responder. Cláudia perguntou, quando faz a regressão, a gente consegue saber a quantidade de vidas? Não. Porque na verdade precisa saber a quantidade de vidas, você teria que regredir todas, e isso não é uma informação relevante. Saber a quantidade de vidas não é, tá? Fica tranquila que isso aí não vai mudar em nada a sua trajetória, tá bom? Cláudia falou, eu quero fazer, vamos fazer.
Cíntia falou, a regressão tem base científica ou religiosa? Não tem nenhuma base religiosa, tá? Vou explicar. Não é baseado em nenhuma doutrina, não é. É puramente mental. É acesso mental, eu vou colocar dessa forma. Mas uma coisa que eu sempre bato nessa tecla é exatamente isso. Independente de qual religião você tiver, a gente consegue acessar isso mentalmente. É bem legal porque existem estudos sobre terapia de vidas passadas a nível mundial, inclusive pessoas que não têm religião, tá? Então, se você ter uma religião, ter uma doutrina, ter uma linha, não importa. A memória está aqui dentro, já tudo dentro de nós. Então, independente de qual é a sua religião, isso é um fato, tá? Vamos lá. Roberta, eu também quero fazer, vamos fazer. A Rose falou, regressão é uma terapia? Sim, é uma terapia. Na verdade, quando a gente regredir, eu posso regredir para qualquer ponto, nessa vida ou em outras vidas. Quando eu regrido para uma outra vida, a gente faz um trabalho de desbloqueio, de entendimento do que você acabou de ver, e aí a gente faz a terapia de vidas passadas. Regredir é só uma ferramenta, e o que a gente faz com essa memória, a gente chama de terapia de vidas passadas, tá? Neilo falou, o tempo de retorno da reencarnação depende da evolução de cada um. Depende da evolução, depende do que você precisa aprender ainda, depende dos seus débitos kármicos, isso é importante, depende de qual é o seu planejamento, depende de vários fatores, tá? Sérgio falou, Pri, você vai estar na casa de cura? Não vou estar. Quem quiser falar comigo, sempre me chama pelo direct ou pelo WhatsApp, tem o link na bio do Instagram. Que aí a gente marca no meu espaço, tá? Eu tenho um espaço próprio, próximo do Rio Centro, é bem tranquilo de chegar, e aí quem quiser mais informações, eu passo. Rio Centro, Rio de Janeiro, tá? Porque eu atendo pessoas também de fora do Brasil que participam da live e até de fora do Rio, mas o meu espaço próprio fica aqui no Rio de Janeiro, próximo ao Rio Centro, tá bom? Vamos lá. Edna falou, a regressão basta uma única sessão? Depende do que vai ser tratado, depende do que vai ser trabalhado, depende de vários fatores. Geralmente eu indico mais de uma sessão, porque é um tratamento, tá bom? Rose, quero regredir na minha infância. Pode? Depende se realmente isso é necessário e se vai te fazer bem nesse momento, tá? Se sim, a gente consegue fazer, tá bom? Porque é tudo feito de uma forma para a sua evolução. A gente não quer que você tenha nenhum tipo de acesso que você não deu acessar naquele momento, que não vai te fazer bem nesse momento, tá? Então é bem por aí. Eu acho que umas pessoas mandaram na caixinha de perguntas. Débora falou, eu tenho uma conhecida que sentia dores de cabeça e só melhorou depois de uma regressão. Descobriu? Sim, porque existem algumas dores físicas que nós sentimos hoje que são derivadas de desencarnes, tá? Às vezes as pessoas sentem dores físicas e aí quando regridem descobre que aquela dor física veio, né, foi derivada de alguma questão em uma outra vida ou até mesmo foi um motivo do desencarne, tá bom? Respondido? Quem tiver interesse em saber mais sobre regressão e querer marcar a sua sessão, como eu falei, o meu espaço fica próximo do Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, e aí a gente marca a sessão e eu vou conversar, vou fazer análise, fazer todo o processo que tem que ser feito, um trabalho muito sério, muito bonito e um resultado muito bom, tá? Meu WhatsApp tá no link lá na bio, no Instagram, ou pode me chamar pelo direct e a gente marca.
Vidas passadas é um assunto que eu gosto de falar muito, um assunto muito extenso, muito extenso. A gente já ficou aqui 1 hora falando, né? Mas é um assunto que eu adoro falar e eu adoro receber perguntas também sobre isso. Então, estou aberta a responder mais perguntas. Na próxima quinta-feira tem mais live. Me mandem as sugestões aí dos temas que vocês querem que eu fale. E aí, com certeza, eu vou atender aqui e vou falar, tá bom? E fiquem bem, vou terminando a live. Muito obrigada pela participação de todos. Amei fazer essa live, amei responder a todo mundo. Perguntas muito interessantes, perguntas assim, bem legais, né? Que trazem outras questões, né? Uma pergunta traz outra questão e assim vai. Assistam um filme que o Nelo fez eu lembrar aí do nome, Minha Vida em Outra Vida. Belíssimo, belíssimo esse filme. Depois me contem o que vocês acharam do filme, tá bom? Fiquem bem, uma excelente noite. Durmam com Deus, ótimos sonhos. Se tiverem algum sonho aí de memória de outra vida, me contem depois, tá bom? Fiquem bem, como eu sempre termino. Muita, muita gratidão. Até logo. Um beijo para todos.